Olá, amigos e amigas, começando aqui mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui, a minha intenção aqui nesse vídeo é dividir aqui com vocês, né, uma coisa que tem acontecido na forma de operar ultimamente, que é o seguinte, quer dizer, se você olhar os meus vídeos anteriores, principalmente os mais antigos, né? Apesar que o canal é novo, né? Mas os primeiros vídeos que eu fiz, eu inclusive fiz vídeos falando que para que serve análise técnica, análise gráfica, como achar o topo e o fundo do mercado, como você para que serve Fibonacci, Bollinger, essas coisas, né? Eu até estou para ouvir de novo esses vídeos, mas de qualquer forma, o que eu acho que é importante que se você é um inscrito e está vendo os meus vídeos há um tempo, você deve estar se perguntando, meu, esse cara está fazendo uma baita contradição, porque um tempo atrás, eu desci a lenha nesses Fibonacci da vida, Bollinger e essas coisas todas, né? Esses indicadores que são tão utilizados por aí, né? E hoje eu, de certa forma, estou mordendo a língua, né? Na verdade, eu estou mordendo a língua, eu sei disso. Então, eu estou querendo dizer para vocês assim, por que eu passei a usar esses indicadores e eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, se vocês não usam. Pela única e restrita natureza da coisa de que você, independentemente se você acredita, por exemplo, em Fibonacci ou não, se você acha que faça sentido ou não o Fibonacci, isso não tem relevância, a sua opinião. Por quê? Todo mundo usa. Então, assim, eu continuo achando isso uma tremenda baboseira, Fibonacci e todas as coisas, exceto média. Média sempre foi uma coisa que eu observei, até que você vê que foi uma das poucas coisas que eu não desci a lenha, né? Em VWAP, média, essas coisas. Aí já falo por quê. Mas todos esses outros indicadores, tal como o Fibonacci, eles existem, quer dizer, há muitos anos, e no caso do Fibonacci, pelo que eu sei, se trata de utilizar fenômenos da natureza em diversas, que esse padrão de Fibonacci, essa sequência de Fibonacci está presente em diversos fenômenos da natureza e segue essa sequência X, Y, Z, enfim, essa sequência dele. Então, sei lá, o cara, não sei se um dia estava drogado e ficou olhando uma concha de um caracol e viu que tinha aquelas ondinhas e que aquelas ondinhas podiam se repetir, sei lá, no chifre de um boi, eu não sei, enfim. Parece uma loucura, mas isso nasceu daqui, né? Então, ah, a ideia do Fibonacci, tal como ondas de Elliott também, para mim não faz o menor sentido. E pelo que eu sei da história do tal do Elliott, ele é um cara que morreu falido e drogado. Parece que um dia ele estava completamente drogado e inventou esse negócio da onda de Elliott. E é um cara pica, né? Assim, deve ser um dos caras mais inteligentes que já teve, enfim, mas ele inventou isso. Quer dizer, esses indicadores, em princípio, eles são como é que fala? Desenvolvidos e vão funcionar muito bem, principalmente ondas de Elliott, para gráfico um gráfico diário, né? Quer dizer, não é a utilização desses indicadores para day trade é uma espécie de uma adaptação, né? Quer dizer, agora, o que acontece? Eu posso dizer, por experiência própria, eu que operei por mais de um ano aí totalmente no escuro, quer dizer, eu apenas me baseava na ideia que eu já falei tanto do elástico, né? Porque que se subiu muito, uma hora vai descer, se desceu muito, uma hora vai subir. Quer dizer, basicamente é isso. E nisso eu acredito, porque você transforma isso para a sua vida real. Quer dizer, se determinado preço da ação subiu vamos já que você ter comprado 1.000 ações de um determinado ativo a R$ 15, tá?
Se esse ativo chegar a R$ 25, quer dizer, você praticamente dobrar, você, exceto se você não estiver fazendo buy and hold, mas se isso foi um trade, por exemplo, você concorda que vai chegar um momento que você vai falar, bom, peraí, mas eu já ganhei muito e eu vou desovar. Se você tiver 1.000 ações, mas nem que você desove 300 delas e deixa essas 300 que você desovou para recomprar essa mesma ação, esse mesmo ativo, num outro momento que ele estiver mais barato e embolsa uma parte do lucro, por exemplo, né? Então, nisso eu acredito. Isso, para mim, vale para o índice, vale para o dólar. Quer dizer, se você comprou o dólar a um determinado valor e ele, sei lá, subiu 20%, possivelmente, para mim, tem uma lógica de você querer vender aquilo porque já ganhou bastante. Quer dizer, ou se você fala, não, eu não quero comprar dólar de jeito nenhum, mas, pô, peraí, ele está tão barato agora que será que não era uma boa eu comprar? Então, a gente transporta isso para a nossa vida. Então, se você for comprar um carro, se você for comprar uma passagem aérea, quer dizer, se ela baixou muito o preço, você fala, bom, peraí, aí me interessa. Ou tipo, eu queria ir para Disney, mas, meu, tá muito caro, então eu não vou. Quer dizer, e se todo mundo falar, olha, não vou para Disney porque tá muito caro, a American Airlines vai baixar o preço. Você concorda? E é isso, o mercado nada mais é do que isso. Você vai comprar e vender. O problema é que no day trade, você nunca sabe até onde vai subir, né? Quer dizer, e nem até onde vai descer. Quer dizer, se você está comprado e está subindo, 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 e você fala, não, eu vou até o final, vou imaginar, entendeu? Provavelmente vai acabar acontecendo que você vai devolver uma boa parte do que você ganhou, porque ele vai se autoajustar. E ele se ajusta todos os dias e durante o pregão ele se autoajusta, os preços, tanto o dólar quanto o índice. Tem dias que o dólar só sobe, o dólar só desce, o índice só sobe, o índice só desce. E aí tem o seu manejo de riscos. Se você está na ponta contrária, ou até mesmo hoje, às vezes eu estopo, porque não vou ficar lutando contra o mercado ad eterno como eu fazia anteriormente, né? Mas voltando à questão do Fibonacci, enfim, desses outros indicadores, então, por que eu passei a usar? Porque todos usam. E como a gente sabe, mais de 80%, pelo que eu sei, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, mas mais de 80% dos grandes bancos internacionais, principalmente, utilizam robô. Então, o robozinho, ele opera de diversas formas. Então, imagine que, sei lá, o UBS precisa comprar tantos contratos de índice. Então, ele pode tanto comprar, por exemplo, a cada hora, que tem que comprar 10.000 contratos de índice, ele vai programar que a cada hora ele vai comprar 1.000, por exemplo, entendeu? 1.200, vai comprar um X, independentemente do valor que estiver, ele vai ser programado para comprar por hora, né? Ou pode ser por preço, quer dizer, e como é que se define o preço? Uma das indicações, vamos dizer assim, para você se programar, são alvos de Fibonacci. Então ele está comprado, chegou no alvo de 100%, desova, ou desova uma parte no 100% e uma parte no 141%, ou eventualmente na média. Então, pelo que eu sei, tem muito robô que opera VWAP. Então, por exemplo, ele está caindo, o ativo, o dólar está caindo, por exemplo. Ele está abaixo do VWAP. Quando ele dá uma subida e toca de novo no VWAP, eles voltam a vender. Quer dizer, e por isso é que o preço ele vai acompanhar o VWAP, ou às vezes o VWAP acompanha o preço. Mas o mais importante é você ver que a verdade não é bem que o Fibonacci vai achar a explicação para tudo. A verdade é que o que eu vejo atualmente é que o mercado vai atrás do Fibonacci, entende? Quer dizer, então, a grande maioria das pessoas, por exemplo, começam a comprar um determinado ativo depois que ele começa a fazer um pullback e está numa das linhas de Fibonacci de retração, 38%, 50% ou 61%. Então, nessa fase, todo mundo enche o tanque e vai desovar isso na hora que ele voltar para o 100%, ou para o 111%, ou para o 141%, ou para o 160%, ou para o 260%. Então, é uma coisa que eu entendo artificial, completamente artificial. Então, por isso, eu continuo achando uma baboseira absurda.
E tanto é isso que um dos traders que eu mais admiro, como vocês já devem ter visto, que é o Caio Possiede, que eu fiz, foi o único cara que eu fiz um curso presencial até hoje. Eu estava no curso dele e eu fiz uma pergunta para ele que foi a seguinte: eu falei, mas por que esse fenômeno acontece? Por que segue tal coisa? Por que para de subir, por exemplo, quando chega nos 160%? O que faz acontecer tal fenômeno, né? E o Caio virou para mim e falou, cara, essa foi a melhor pergunta que eu já ouvi até hoje. Por quê? Porque ninguém quer saber por que sobe até lá. Por que tem gente comprando em determinado ponto e desovando em determinado ponto? Ninguém está interessado em saber isso. A razão do mercado fazer esse movimento em si. Apenas a pessoa está fazendo o que é para ser feito. Quer dizer, então ela traçou o Fibonacci direitinho e ele vai comprar num determinado linha de fibra e vai vender numa determinada linha de fibra. Mas ninguém para pensar por que subiu até tal, por que desceu até tal, entende? E eu cansei de tentar entender. Quer dizer, então eu continuo achando uma baboseira. Mas a partir do momento que você tem um mercado mais técnico, que você tem 80% dos grandes players operando através de robôs que são pré-programados e que seguem estas vertentes. Quer dizer, ou ele vai trabalhar por preço, e se trabalhar por preço, ele vai trabalhar ou por FIBO, ou por Bollinger, ou por VWAP, média móvel, média de 20, média de 200, enfim, ou é por tempo, né? Então, por tempo, aí não tem nada para fazer, né? Quer dizer, se ele está programado a cada 20 minutos comprar 300 contratos, ele vai comprar, faça chuva, faça sol, né? Então, ou vai vender, enfim. Então, o que eu quero dizer é que, assim, isso eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado evoluir, quer dizer, então não adianta eu ficar descobrindo a roda e me rebelando, porque eu acho que não faz nenhum sentido. E sim você ceder, quer dizer, então, isso faz com que você veja o mercado de uma forma diferente. Por quê? Porque é mais fácil, quer dizer, você sofre menos e você passa a fazer o que todo mundo está fazendo e não ficar tentando descobrir a roda. Quer dizer, e o que acontece? Quando você opera com esses indicadores, isso dá uma segurança maior para você do que, por exemplo, quando eu operava totalmente no escuro. Quer dizer, inclusive na questão emocional, porque se você enxergou alguma coisa e você, por exemplo, traçou um Fibonacci, num determinado ponto, ele fez um pullback. Esse pullback encontrou uma média de 20, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, que é algo relevante, e você encheu a mão e o trade deu errado, você vai se maltratar menos, porque você pelo menos sabia o que estava fazendo, né? Diferente de você entrar e jogar a cara ou coroa e ver o que acontece, tá certo? Então, assim, todos os indicadores eles estão sujeitos a falhas. E falham bastante. O André Machado, lá, o Ogo, ele fala constantemente o seguinte: quando ele traça um FIBO e dá errado, ele fala, não é o FIBO que deu errado, fui eu que tracei errado o FIBO. Né? E ele tem muita razão nisso. Mas às vezes acontece até do que o FIBO traçou certo, mas deu errado. Ou porque um player grande tinha que desovar uma determinada posição, ou queria entrar em determinada posição, ou saiu numa determinada notícia, ou porque deu errado. Deu porque deu errado. Aquele dia está um dia muito instável, é vencimento de opções, ou é vencimento de contrato, ou é dia de payroll, enfim. Então tem uma série de coisas. Então, assim, primeiro a coisa muito importante é você tirar da cabeça que determinado indicador vai ser 100% das vezes certo, né? Você tem que usar a estatística a seu favor, quer dizer, então, não, ele, se a cada 10 vezes ele acertar 7, porra, já tá ótimo. Você tem que tomar cuidado que as 3 que der errado, e vai ter 3 que vai dar errado no mínimo, que você, por exemplo, se conforme rapidamente que deu errado e não fique carregando uma posição pesada por muito tempo, quer dizer, para você não estragar a sua semana inteira, né? Ou o mês inteiro, ou o ano inteiro, ou sua vida, né? Se você fizer besteira grande. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, assim, mesmo eu não acreditando, eu tenho utilizado os meus trades têm melhorado. E quando você junta diversos fatores
juntos. Então, como um alvo de Fibonacci, uma média, volume, quer dizer, você vai agregando diversas coisas ao mesmo uma determinada operação, você tem uma maior chance de acerto. E o trade nada mais é do que isso, você ter mais ou menos chances de acertar determinada operação. E não se iluda de que ele vai funcionar sempre, né? Então, por exemplo, eu tracei alguns fibos aqui, então esse é o fibo de ontem, né? Aliás, do último pregão, né? Então você pega, por exemplo, aqui começou o movimento, né? Quer dizer, você tem o determinado momento, isso aqui é todo dia 23 de dezembro, tá? Então você tem esse primeira descida aqui, quer dizer, aqui ele tá, eu sei que tá ruim deixa eu tentar colocar o preto aqui, vai. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu colocar uma cor preta aqui, para ver se melhora para a gente visualizar, né? Então, por exemplo, você tem esse movimento, certo? Começou o pregão, ele começou a descer. Você traça o Fibonacci utilizando esta ferramenta aqui, né? Você puxa ele para cá e vai até essa primeira retração, que foi essa meleca aqui que aconteceu. Você traça ele até os 61% aqui. Você vê que ele ficou rondando aqui essa retração aqui, e depois ele furou esse suporte aqui e desceu. Aonde ele foi parar? Quer dizer, você vê que ele bateu no 100%, sofreu, e voltou a descer e parou aonde? No 161%. Você tem um alvo de 261% também, mas aí é menos comum, né, de aparecer. O de 100% acontece relativamente frequentemente, vamos dizer assim, né? Acontece com uma certa frequência durante o dia, né? O de 161 já é um pouquinho menos, mas existe. O 260 é relativamente pouco, mas olha só que interessante, aonde foram os pontos de briga? Quer dizer, nessas retrações, no de 100%, e bateu no 161%, que nem uma... talvez se eu tivesse traçado no pavio ou no corpo, o negócio ia dar exatamente igual. Então deu igual, né? A gente está falando aqui de um ponto de dólar, quer dizer, de erro, né? Vamos dizer assim. E ele bate, volta a bater no negócio e sobe. E se eu traçar um Fibonacci daqui para cá, você vai ver que provavelmente aqui vai estar no 100%, né? E o que acontece que eu falo de você somar as coisas? Quer dizer, além do Fibo, você tem esta linha aqui, que não dá para vocês verem aqui, mas esse é o VWAP, essa linha vermelha aqui, que você vê que ela vem aqui no VWAP, ela bate no VWAP e desce, quer dizer, bate aqui nesse ponto e desce, quer dizer, ele vai funcionando, e funciona até mais ou menos umas 10h40, porque às 10h40 é onde a média de 20 passa a funcionar, e aí ela passa a ser a mãe. Quer dizer, então você vê, você teve esse ponto de atração, e o que aconteceu? Tocou na média, desceu. Tocou na média, desceu, certo? Aqui a média de 8, também você pode usar, aqui também é a mesma coisa, ele vai seguindo, quer dizer. E ainda não satisfeito, você tem a média de 200, que é uma média e tanto, né? Uma média importantíssima, quer dizer. Então ele passou pela média de 200 e tocou. Então você imagina que você está operando neste momento, você tem uma clara tendência de baixa, ele está tocando na média de 20, que está aqui, e ele está tocando na média de 200. Quer dizer, e o volume está mais vendedor aqui do que comprador. Quer dizer, então você vai somando tudo isso, e aqui você pode entrar mais seguro, talvez nesse rompimento, na hora que romper, você entra aqui. Coisa que há pouco tempo atrás eu jamais entraria. Porque, na minha lógica, quanto mais desceu, mais provável vai ser a hora da reversão. E, de fato, ele reverteu aqui, né? Mas você teria ganho esses pontos, porque você tinha diversos outros indicadores no caminho que te davam segurança para abrir esse trade. Entende? O que aconteceu? Então, na média de 20, tocou, desceu, que aqui 10h40 é bem o momento que a média de 20 passa a funcionar. Tocou, desceu, aí tocou e sofreu. Aí o que acontece? Subiu, certo? A média virou de lado, tá vendo? A média estava curvada para baixo, agora a média está curvada para cima. Tocou na média, subiu. Tocou na média e está sofrendo, mas subiu. Quer dizer, bem ou mal subiu alguma coisa. E, como eu disse, muitas vezes vai falhar. Quer dizer, então você tem, você vê, por exemplo, aqui, a média de 8, que é essa rosinha aqui, não foi ele que tocou na média, foi a média que acompanhou o preço, entendeu?
Quando você tem, por exemplo, o índice futuro, você vê que também esse fenômeno aconteceu também. Quer dizer, você tem um FIBO que eu tracei e mostrei no último vídeo, que pegou todo o movimento de alta aqui, começado no dia 19 de dezembro. Eu comecei esse movimento de alta aqui no zero, ele parou nessa retração de 60, né? Esse primeiro sofrimento aqui, ó, ele ficou melecando nessa área aqui, e passou pelo 100% sem grandes problemas, deu apenas uma briguinha aqui, e foi para o 141, voltou para o 100 e aqui ficou nessa banda aqui, brigando entre os 100 e 140. Tocou no 161%, teve briga, quer dizer, isso eu tracei há 3 dias atrás, tá? Você pode traçar diário, se você traçar o diário também vai ter outros resultados, mas que tendem a dar certo, né? Aí ele entrou nessa descida, nesse dia do dia 20, ficou sofrendo ainda, continuou sofrendo mais ou menos nessa região dos 100%, e aí, no dia 23 de dezembro, se a gente for acompanhando aqui, ele toca aonde? De novo, e desce no 161%. Aquele 161% atraçou. Tocou, desceu. E está sofrendo. Isso aqui é uma resistência até a hora que ele rompe. E agora, na hora que ele rompeu forte, rompeu com volume. E nós temos uma chance, eu não sei se vai acontecer, de 260, bater no 261%. Ele está mais próximo. Quer dizer, você concorda? Ele está aqui no 116.400, vai? Ele está apenas 500 pontos do alvo máximo, entendeu? Isso também acontece, a gente que é macaco velho, opera mais um tempo, normalmente, não é também uma regra 100% certa, mas normalmente no final do ano os fundos começam, o índice Bovespa, as ações de uma forma geral, costumam dar uma subida. Quer dizer, e por que sobem? Porque, na minha humilde opinião, a gente está falando, e aí eu só sei porque também já conversei com amigos que são da área, quer dizer, como é que é a remuneração dos gestores de fundo? Né? Como é que eles recebem o bônus? Por performance. Então, se você tem um momento que tem pouco volume, se tem pouco volume, tem pouca briga. Se tem pouca briga, é mais fácil você empurrar o índice para um lado ou para o outro. Então, para que eles vão empurrar para baixo se a remuneração deles vai variar de acordo com a performance do fundo que ele está sendo o gestor? Então, costuma dar uma subida forte no final do ano. Com certeza, uma boa parcela disso se deve a isto, quer dizer, de ganhar bônus. E às vezes você está aqui se matando, achando que subiu muito, agora vai descer e você só vai tomar ferro. Eu sei porque no meu primeiro ano de operação em 2017 eu tomei um ferro forte em dezembro, porque eu não me conformava porque que não parava de subir. Não fazia o menor sentido subir sem parar, né? E depois de um tempo você começa a entender por que isso acontece, entendeu? E voltando à questão você vê que o 161% funciona, né? Funcionou o FIBO, e olha só a média de 200, que coisa espetacular, né? A gente pode traçar a linha tendência de alta, traçar os canais, quer dizer, aqui você vê que tem um canal claramente, né? Se você traçar aqui, você tem um canalzinho aqui, né? Quer dizer, que aqui, enfim, ele tá com essa cor realmente horrorosa, né? Mas, enfim, você tem um canalzinho amarelinho aqui, tá bem ruim a visualização, mas você vê que tem um canal. Mas vamos imaginar que você não quer traçar o canal. Você baseia-se apenas pela média. A média de 200 é uma coisa forte. Então você vê que ele chega perto e sobe, chega perto e sobe, chega perto e sobe, chega perto e sobe, chega perto e sobe. E vai fazendo isso. E chegou perto e deu uma pancada para cima. Média de 20 estava brigando também, mas ela envergou para cima e olha só o que aconteceu. Quer dizer, a diferença de você utilizar linhas de tendência de alta ou linhas de tendência de baixa em relação a VWAP, média de 200 e média de 20, ou média de 8 também, enfim, é que as médias, ou como VWAP, por exemplo, não há como ter erro. As linhas de tendência que pode ter erro. Por que pode ter erro? Porque somos nós que traçamos. Então, às vezes você traçou de um lado, mas você começou num ponto errado, às vezes você considerou o pavio, não era para considerar o pavio. A média em si não tem erro, né? Porque a média é essa aqui, são valores mesmo, e faz sentido. Que seja assim, que a linha de tendência mãe são as médias mesmo, entendeu?
Mas, por exemplo, se você pegar os movimentos mais curtos, quer dizer, se eu vou apagar todos os estudos aqui só para te mostrar uma coisa. A gente estava falando da... quer ver? Excluí todos os estudos, né? Das médias, né? Tava falando. Então, olha só as médias, tá? Limpou. Então, você está numa tendência de alta violenta, certo? O que acontece? Durante esse movimento, você concorda que tem uma outra linha de tendência. Você pode operar isso também, de certa forma. Então, você tem um determinado ponto que você traça a linha aqui. É que realmente, puxa, essa linha é muito ruim. Essa linha amarela, né? Eu não sei se isso está acontecendo com vocês também, mas as minhas cores estão horrorosas. Então, enfim, isso está me atrapalhando aqui para mostrar para vocês. Mas, então, você tem esse canalzinho que estava se formando e ele toca, se a gente for ampliar isso, quer dizer, ele toca no canal e desce. Quer dizer, deixa eu até colocar uma outra cor aqui também. Cara, aqui que eu... Então, você tem esse canalzinho que está rolando. No meio de uma tendência forte de alta, você tem um canalzinho de baixa. E você pode operar ele, por que não? Quer dizer, você pode pegar ele aqui, quer dizer, se você espera, você traçou aqui, ele tocou nessa linha, confirmou que desceu, você pega aqui, sei lá, 260 pontos numa queda dessa, tá? Tocou na linha do meio, o negócio você começa a desovar. É isso que eu costumo fazer. Então, assim, ele tocou na linha, porque antes o que acontecia? Eu já deixava minhas ordens na pedra aqui nessa linha, só que falha muito, entendeu? Então, eu espero ele confirmar, por exemplo, formou esses pavios aqui, por exemplo, já está com cara de que não vai ter muita força para subir. Ele entrou nessa descida, eu entro no meio, entendeu? Se bateu na média, eu faço uma parcial aqui. E eventualmente desovo tudo, isso começa a descer, ou aumento a mão, e daí no caso eu teria me lascado, enfim, mas você tem canais de todas as formas. Se você tem esse canal que a gente falou da linha tendência de alta, que é a média que está dizendo, você pode fazer ele assim, ou você pode ver assim, quando ele começa a nascer, né? O canal, ele nasceu aqui, certo? E é um canal grande, né? Quer dizer, não, minto, ele vai ficar mais bonitinho aqui, quer ver? E também, diga-se de passagem, não tem problema nenhum de você fizer esses ajustes, viu? Você não é mais burro ou menos burro por causa disso, de você ajustar, que você não acertou de cara o momento perfeito do canal, quer dizer, entendeu? Então, o que importa é você acertar, né? Então, você tem esse canal que está nascendo aqui, então toca, sobe, né? Que foi o que eu estava mostrando na outra tela. E ele toca, sobe, toca, sobe, toca, sobe, tá certo? Então, os canais, as linhas, tudo se completa. Então, quando você tem uma situação que você imagina que você tem um canalzinho que você traçou, quando você está nesse ponto aqui, encostado na média de 200, putz, é interessante, né? Você encher o tanque, né? Quer dizer, você imagina aí um voluminho aqui que estava crescente, quer dizer, tá bom? Então é isso. Some os indicadores ao seu trader, né? Eu ainda vou falar muito sobre esse sujeitinho aqui, o OBV, mas eu estou treinando isso aqui ainda, então prefiro não falar para não falar besteira. Tá bom? É isso, meus amigos. Um grande abraço e um ótimo Natal a todos aí. Até mais.